pessoal, beleza? Tranquilidade. E bem-vindos ao canal do Gás, tranquilo? Opa, é Gás, é aqui no canal do Gás. Isso aqui tem tudo que você precisa, por que você vai procurar em outro lugar? Pessoal, hoje rápido e rasteiro, vamos lá? Vamos falar desse reguladorzinho aqui, ó. Beleza? O RB1211 da e-tron. Ele não parece a Enterprise? Aquela nave lá do... que tinha o Spock, lembra? Olha lá, beleza? Ó, não, mas ele é bonzinho sim. Ele é satisfatório, tranquilo? Vamos lá falar como ele funciona, como desbloqueia? Tranquilo? Ah, uma outra coisa aqui pra falar pra vocês. Isso aqui foi eu que implantei esse upgrade aí, então a gente não pode deixar de falar disso. Anteriormente, todos os reguladores pequenos que tinham esse tipo de união eram acoplados com união ferro-ferro. Um travamento tipo união. O que eu fiz? Eu implantei aqui o uso da borracha. Ou seja, quase que um aperto de mão você elimina o vazamento. Antigamente a gente tinha muito vazamento em união de reguladores que vazava nessas conexões. Só enchia de teflon, enchia de não sei o que, enchia, não funcionava. Às vezes tinha lugar que eu ia que colocar um grifo de 18 e um de 14 porque união com assento ele veda pela deformação. Tranquilidade? Então, se você não deformar, ele pode ser que dê vazamentos. Aí a gente fez aqui, ó, essa modificação com o uso da borracha. Então, todos os reguladores aí pequenos que você vê que tem uma borrachinha aqui para fazer a união dele, lembra, pô, o Jairo foi lá e enxergou que isso aí dava um trabalho medonho e fez a modificação e implantou em todos os reguladores esse tipo de união com assento agora de borracha. Tranquilo? Então vamos lá, aqui é uma rosca 3/4. Mas tem um outro adaptador, uma curva longa de 3/4 também, para unir o regulador. Ó, apertou aqui, ó. Aí, ó, um aperto de mão, praticamente já vedou. Tranquilo? Beleza. A gente vai explicar como que desbloqueia e como mexe no set de regulagem desse regulador. Então, vamos lá, presta atenção no que eu vou falar agora. Estando um regulador instalado em qualquer concessionária distribuidora de gás, mesmo eu te ensinando como ele funciona e como desbloqueia, eu não te autorizo a fazer nem o desbloqueio e nem mexer em qualquer site de regulagem. Tranquilo? Isso precisa ser feito por um profissional autorizado e habilitado pela concessionária. Fechou? Então vamos ao que interessa agora. Abrir aqui e ele está bloqueado. Vamos fazer o desbloqueio dele? Ah, tá. Esse daqui é um regulador. Lembra dos que eu fazia lá, os pequenininhos que tinham um pré-regulador, regulador e shutoff? Esse aqui é ação direta no eixo sem pré-regulador. Beleza? Então o que a gente tem aqui é a shutoff e o regulador. Beleza? Então, o lado de cá, shutoff, o lado de cá, regulador. Se eu tiver que mexer na pressão de bloqueio, eu tenho que mexer no regulador. Se eu tiver que mexer na pressão de trabalho, desculpa. Se eu tiver que mexer na pressão de bloqueio, eu tenho que vir para shutoff. Se eu tiver que mexer na pressão de regulagem, eu tenho que vir para o regulador. Tranquilidade? E tirando a dúvida, o pessoal pergunta, por que gás canalizado dá até probleminha de vez em quando, que trava, que não trava, que trava, que não trava. E o botijão funcionou, porque o botijão não tem nenhum sistema de bloqueio. Na realidade o GLP é quase padrão, em prédios, em comércios, é assim, residência é aquele que vai em cima do botijão, não tem bloqueio nenhum, é só regulador, simplesmente isso. Então ele vai funcionar de qualquer jeito. E quando se trata de prédios, o que eles fazem? Eles jogam a maioria é quase padrão, 2 quilos
e depois você tem um outro regulador de segundo estágio no mais próximo do ponto de utilização ou até mesmo no ponto de utilização, beleza? Então não tem nenhum sistema. O caso da concessionária que atua aqui em São Paulo tem vários dispositivos de segurança e bloqueio. Por isso que eu, tirando o gás metano, que já é muito mais seguro do que o GLP, a gente não vamos entrar no mérito e falar de preço, porque não é que sou técnico, nem sei negócio de preço nem nada. Vamos falar de segurança, praticidade. É o canalizado, não tem pra ninguém, tranquilo? Então, e ele tem os sistemas de segurança. Quando ele bloqueia, por algum motivo ele bloqueou. Tranquilidade? Então vamos lá. Tá aqui o regulador, quero fazer o desbloqueio dele. Então eu venho, tá bloqueado, é shutoff. Eu venho aqui na minha shutoff, tranquilo? E ó, vou pegar a tampinha e vou parafusar aqui, ó. Só eu parafusar aqui, ele já vai me abrir o bypass, onde eu vou fazer o desbloqueio. Ó, ele vai começar a liberar o gás, ó. Ó. Começou a liberar o gás, né? Aí, ó. Fechei aqui. Pronto. Desbloqueou. Tranquilidade? Aí. Já está desbloqueado. O que acontece? Eu nunca posso deixar a tampinha colocada no regulador, parafusada. Por quê? Porque se a shutoff cair, ele vai pro bypass. Ele não dá o bloqueio total. Vamos bloquear ele para ver? Bloqueou. Ele bloqueou, mas continua passando gás. Por quê? Porque a tampa do desbloqueio, ela está parafusada. Então quando eu fizer o desbloqueio, eu preciso de, ó, retornar a tampa para o lugar. Vamos retornar a tampa para o lugar? Ó. Pronto. Aqui, esse é o certo. Agora eu vou fechar aqui, ó. Vamos bloquear agora? Acabou o gás? Acabou, porque esse é o correto. Porque tem vários lugares que eu vou, o técnico vai lá, instala o regulador, faz o desbloqueio e não inverte a tampa. A tampa fica virado na posição de bypass, tranquilo? Perfeito? Entendeu isso aqui então? A tampa, ela serve de um lado para tampar e do outro lado para desbloquear. Tem uma rosca aqui, ó, no meio dela, e ela vai fazer o desbloqueio, tranquilo? Então, sempre que eu usar esse tipo de regulador e alguns outros que usam essa mesma técnica, que é para fazer o bypass, para facilitar o desbloqueio, eu preciso de retornar a tampa para a posição original, beleza? Então, tá aqui. Agora ele está bloqueado. Vamos fazer o desbloqueio? Apertei aqui, ele foi para o bypass. Deixa eu só tampar aqui, ó, para o diafragma subir para mim desbloquear. Ó, pronto, desbloqueei. Ele está desbloqueado. Agora nós estamos aqui com um manômetro. Cala a boca. Ó, 0. Eu vou ter que apertar os dois botões aqui, ó. 0. E ele está na escala de metros de coluna d'água. Metros de coluna d'água. E o que eu estou medindo? Milímetros de coluna d'água. Então a pressão sempre vai estar 0, o normal é estar entre 200, 180, 280 milímetros de coluna d'água. Tranquilo? Lembrando então que a pressão pré-estabelecida no gás canalizado para o metano, ele pode estar entre 180 e 280 milímetros de coluna d'água. A pressão estando dentro dessa faixa, não tem o que o técnico mexer. E não adianta o cara do fogão, o cara do aquecedor falar: tá fraco, tá forte, tá fraco, tá forte. O mesmo aquecedor que um técnico fala que tá forte com 240, ele vai lá e fala que tá fraco com 260, com 280. Não dá. Então já tem a pressão pré-estabelecida. No metano, entre 180, gás canalizado, 180 a 280, a pressão está ok, não há necessidade de mexer em nada, não inventa moda, tranquilo? Tem 2 milhões e porrada de clientes funcionando com essa pressão, não inventa. Técnico, me ajuda aí. Vamos lá? Vou conectar aqui então aqui na saída do regulador, vamos medir a pressão, quanto que ele está saindo. Ele está saindo com a pressão regulada de 220 milímetros de coluna d'água. Quero saber com quanto que ele está bloqueando?
Aí eu preciso elevar a pressão regulada até ele cair o bloqueio. Vamos ver quanto cai? Vou aumentar a pressão, vou aumentar a pressão. Pronto. Ele está com mais ou menos 360, 380 milímetros de coluna d'água. Porque esse aqui, como eu já tirei esse regulador antigo, já tirei, ele estava setado no modo bem antigo. Depois desse set de regulagem, que era 360, 380 milímetros de coluna d'água, nós passamos para 750, porque na época trabalhávamos muito com cobre. Hoje trabalhamos agora com o PEX e descobrimos que o PEX ele pode elevar, estando a tubulação exposta ao sol, 1500 milímetros. Então esse regulador, de qualquer forma, ele está fora devido à pressão. Como ele é um regulador antigo, não compensa eu mexer com a regulagem dele. É sucata e pronto, ele já está na época de ser trocado. Tranquilo? Tem uma vida útil. Beleza? Então a regulagem de bloqueio aqui em São Paulo para o gás canalizado nos reguladores pequenos é de 200 milibar, 2000 milímetros. Tranquilidade? Então, bloqueio, a regulagem de pressão não alterou nada, 180, 280. Somente a pressão de bloqueio que foi para 2000 milímetros, 200 milibar, tranquilo? Beleza, vamos lá? Aqui ó, eu vou tirar aqui, deixa eu desparafusar aqui, o meu disco de regulagem, aqui, da minha mola de... Esse é o disco de regulagem, e essa daqui é a minha mola da Schutoff, beleza? Para provar para vocês que a pressão de bloqueio e de regulagem ela está totalmente ligado ao peso da mola. Então aqui ó, nessa mola aqui eu vou dar uma esticadinha nela aqui. E quando estava bloqueando com 380, agora eu vou esticar ela aqui ó. Só para provar para vocês que a pressão de bloqueio e de regulagem está totalmente ligado ao peso de mola. Tranquilo? Coloquei ele aqui de novo. Ó. Meu disco de regulagem. Tanto é que agora os discos de regulagens não são nem de plástico, são de metal, porque a pressão de bloqueio é 2000 milímetros. Então a mola é muito pesada para você ter um disco de regulagem de plástico. Foi descontinuado esse regulador pra gente. Se algum dia ele voltar para nós, ele vai ter que ser readequado à pressão de bloqueio para 200 milibar, tá ligado? Opa! Vamos lá. Vou colocar aqui ó, na mesma posição, quando a gente tinha lá mais ou menos 380. E eu estiquei a mola aqui. Vamos ver para quanto que ele vai. Vamos fazer o desbloqueio. Pronto! Está desbloqueado. A pressão continua lá no 215. Vamos levar e vamos ver quanto que ele vai bloquear agora. Lembra que era 380. Opa! Aí ele foi mais ou menos, é que aqui tá vazando aqui, eu nem vou mexer nisso aqui para não perder tempo. Se não tivesse vazamento nenhum aqui, ele teria que ficar estabilizada a pressão, a pressão de bloqueio, beleza? Então, vou desbloquear de novo. Pronto. Vou elevar aqui. Ó, passa longe já os 380 lá, ó. 380 já tá aqui já, ó. Ó. 1000 e... Aí deve estar por volta de 1200. Percebeu? Só num pequeno ajuste na mola, o quanto que alterou a pressão de bloqueio? Tá com 1000 e pouco. Olha lá. Vou fazer de novo, olha lá. Ó. É uns 1200 mais ou menos. Perfeito? Ah, outra coisa. Você viu atuando aqui, ó, que tem uma... Fora o vazamento daqui, você viu que ele abre o alívio? Esses reguladores aqui, boa parte deles tem o alívio parcial no eixo, ou seja, ele tem uma molinha que pressiona o diafragma aqui e eu posso fazer uma regulagem dele. Um exemplo, eu tô com um bloqueio 2000 milímetros e coloco aqui um alívio de 800 milímetros, ou seja, quando chega a 800 ele começa a aliviar aqui pelo vente aqui para não ir para bloqueio. Tá tranquilo? Ó, eu vou desbloquear aqui, ó. Nota que ele vai vazar aqui, ó, pelo alívio, ó, aí, ele vazando, opa, desculpa,
Ó, aí ele vazando aqui, ó. Ele vaza aqui dentro, aqui, ó. Opa. Aqui é o meu alívio atuando, ó. Olha lá. Olha lá, ele vazando aqui, ó. Ele tá vazando aqui dentro e tem vazamento aqui também, tá? Só que eu não vou perder tempo de arrumar, porque o tempo é curto. Tranquilo? Então é isso. E se eu precisar mexer na regulagem de pressão, é aqui, ó, no disco de regulagem da... Deixa eu ver se não tá travado isso aqui. Tá travado. Tá travado. Então, esse disco de regulagem aqui é uma rosca normal, à direita. Quanto mais eu aperto o disco de regulagem, mais ele pressiona a mola e maior vai ser a pressão de saída. Tranquilo? Então, se eu quiser tirar a pressão, eu volto com o disco de regulagem para cima. Se eu quiser aumentar a pressão, eu vou levando o disco de regulagem para baixo. Tranquilo? Se vocês quiserem ver, lá atrás, eu tenho um vídeo que fala só a respeito de molas. Porque mola é o automatizador de muitas coisas. Na verdade, olha só o que ele faz com um regulador. Se não fosse a mola, você já imaginou como que a gente faria a regulagem de um regulador, sendo que o diafragma vai ficar balangando assim, ó, inúmeras vezes por minuto. Entendeu? Abrindo e fechando, abrindo e fechando. Se não fosse a mola, como que a gente ia fazer isso funcionar? Então, mola é o automatizador mais barato e eficiente que existe na mecânica. E para o regulador, ele é a peça-chave. E tem um vídeo que é curto. Se quiser voltar lá atrás, volta lá e vê o vídeo que eu fiz a respeito de molas. E tem um vídeo bem simplesinho que eu fiz também. É o básico, como funciona um regulador de gás. Ele dá muita noção para você entender como funciona um regulador de gás. Pessoal, não vamos se estender não. Um abraço aí, ó. Até a próxima. Espero que os meus vídeos ajudem vocês em alguma coisa, tá bom? Porque é feito de coração, eu perco meu tempo aqui, mas gosto de passar à frente aquilo que eu fiquei 31 anos aprendendo, tá bom? Eu acho que ajuda bastante gente, tem muita gente no mercado hoje. O gás vai se estender muito, ele é só forte em algumas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, só São Paulo e Rio de Janeiro, que é forte. E o resto das capitais dos outros estados, eles estão começando agora, é um bebê. E eu acho que eles vão ajudar bastante na dúvida e na formação de novos técnicos. Tranquilo? Uma vez que também eu, por estar na empresa há 31 anos, eu não sei quantas pessoas passaram pela minha mão instruindo de como um técnico deve se portar e deve trabalhar. Inclusive na própria empresa tem pessoas hoje que são gerentes, que são engenheiros, que são muitas coisas, que começaram comigo lá atrás e foram embora, decolaram. E eu só desejo felicidade, vai pra cima e tomara que a gente já tem até inclusive um deles que agora é até diretor, que era lá, que entrou na empresa, talvez até como estagiário, se não me engano, e virou a diretor. Então eu acho que é oportunidade para muita gente, é um ramo muito legal, é um ramo que vai crescer muito, não tem como parar, não tem como frear. Uma vez que também não é só no metano, o GLP também, ele precisa de inovar, tá? E ampliar e vir com outras tecnologias para trazer mais segurança para o GLP. Porque o GLP é uma terra do ninguém, não é controlado por nada, é bagunçado, é zoado. Muita coisa vai ter que acontecer nele também. E talvez se você começar hoje, você pode ser protagonista de alguma mudança no futuro. Eu fiz muita mudança, nessa minha trajetória, eu fiz muita mudança, muita mudança. Com pressões, com jeitos, com formas. Embora agora eu esteja já caminhando para poder ir embora, mas eu espero que eu tenha agregado alguma coisa e tenha deixado bastante coisa para trás. E quando eu olho alguma coisa e eu falo assim, poxa, que legal, que isso
eu que implantei, isso eu que dei ideia, isso que é importante e que agrega bastante. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Desculpa que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é isso aí. Beleza? Fiquem com Deus e a gente se vê logo logo.